trabalhador, ele deve chegar na empresa como uma ferramenta, como um acréscimo para que a empresa possa evoluir, produzir mais, lucrar mais e crescer. O trabalhador nunca deve ser um risco para a empresa, um medo que a empresa carrega e uma insegurança. Para que ele não seja isso e a relação possa fluir, a gente tem que tomar alguns cuidados. Entre eles, a gente fala dentro da prevenção trabalhista na gestão de riscos. E é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Lemos, eu sou advogada trabalhista e eu trabalho com empresas, ajudando elas a resolver e ter soluções estratégicas a problemas trabalhistas. Ou seja, eu ajudo elas a fazer exatamente planejamento e prevenção para que elas não precisem se preocupar com a legislação trabalhista e com ações judiciais no futuro. E dentro desse trabalho a gente tem essa gestão de riscos, que é o que eu quero falar com vocês hoje, que eu acho que é uma das facetas mais interessantes que a gente tem dentro da prevenção trabalhista. Quando a gente fala em gerenciar riscos, a gente está tentando entender que existem riscos dentro de uma relação de trabalho e que esses riscos podem ser avaliados, podem ser resolvidos ou podem ser mitigados. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero explicar para vocês mais ou menos as categorias que eu gosto de dividir os riscos trabalhistas quando a gente vai fazer essa gestão. Em primeiro lugar, a gente tem aqueles riscos normais de uma relação de trabalho, que qualquer relação de trabalho tem, que são diretamente ligados à lei. Quando uma empresa contrata um trabalhador, ela tem que ter um contrato de trabalho, ela pode ter, e vai ser legal que ela tenha um regimento interno, as leis internas da empresa que ela vai formatar, e tudo isso ela vai entendendo o que pode, o que não pode acontecer na empresa, como que vai ser aquela relação, e a base de tudo isso vai ser a legislação trabalhista. Nessa categoria, então, de riscos mais comuns, a gente vai ter, por exemplo, a jornada de trabalho, bater ponto ou não bater ponto, se a empresa precisa ter esse controle de horas, a gente vai verificar o horário de almoço, onde que o trabalhador vai ficar, se esse trabalhador no horário de almoço vai sair da empresa, se ele vai ter um lugar para ficar, se a empresa precisa ter um local para esses trabalhadores ficarem ou não, se ela é uma empresa de pequeno porte. Então, tudo isso a gente vê dentro desses riscos comuns a todas as relações de trabalho. A gente também vai ter os riscos específicos, técnicos daquela categoria. E aí vai depender de quem aquela empresa está contratando, quantas categorias, e aí a gente vai entrar para ver se essa categoria tem alguma lei específica, alguma norma regulamentadora específica, e se ela tem acordo e convenção coletiva, quais são as regras específicas para ela. Um exemplo que a gente tem nessas categorias específicas é, por exemplo, o atendente de telemarketing, que tem que fazer mais pausas, que tem que se preocupar com algumas pausas específicas. Ele tem também as normas regulamentadoras que falam sobre como que deve ser o ambiente. Então, as mesas têm que ter o tampo arredondado para não ter problema, porque aquele trabalhador vai passar o dia sentado. A gente tem algumas regras de segurança e medicina específicas para essas categorias. Então, aí a gente entra nos riscos específicos e mais técnicos que a gente precisa entender qual categoria é. E, por fim, a gente vai ter os riscos que podem vir a aparecer durante a relação e que ainda são os riscos desconhecidos. A gente vai desenvolver e entender eles durante a relação e daí a gente já tem que se precaver para que seja possível reconhecê-los durante a relação e não nesse primeiro momento de planejamento. Vamos ver como que a gente reconhece esse risco. Para a gente reconhecer, a gente tem 5 passos. O primeiro passo é a avaliação e o conhecimento do negócio. E isso vai ser interna e externamente. Então, você vai ter que entender a empresa, qual que é a empresa, qual que é o tipo de relação que existe dentro daquela empresa, quais são as regras dessa relação e o que as outras empresas que trabalham com esse tipo de funcionário fazem para chegar numa melhor relação de trabalho com esse tipo de funcionário. Essa é uma fase em que a gente vai pegar conhecimento. Então, a gente vai estudar tanto a empresa, quanto o mercado, quanto também a legislação específica. E aí, a gente pode pegar específico da categoria, se a empresa trabalhar com categorias mais específicas e se forem várias categorias que tiverem dentro da empresa, cada uma delas precisa ser estudada.
Quando a gente tem esse panorama, a gente vai conseguir já observar alguns riscos. E aí a gente vai ter que fazer esse registro desses riscos. Então, esse é o segundo passo, a identificação e o registro dos riscos para a gente conseguir elencar eles e aí saber mais ou menos o que está acontecendo e o que tem que acontecer. Aí a gente ficou com a lista, né? O terceiro passo, a gente já tá com uma lista com um monte de risco e ali a gente vai ter que fazer uma análise de um por um sobre qual que é o tamanho desse risco e qual que é a gravidade desse risco. Ou seja, qual que é a possibilidade daquilo acontecer de fato, se é uma possibilidade baixa, alta ou média, e qual o tamanho desse risco, principalmente econômico, mas também com o ambiente de trabalho, com as relações com os funcionários, se isso vai gerar um ambiente tóxico, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala qual que é o estrago que esse risco pode trazer. Então, a gente vai levar, geralmente, em conta a capacidade daquela empresa de suportar aquele risco economicamente, mas a gente também é legal, dentro dessa gestão de risco trabalhista, a gente pensar que o econômico não é só o que você precisa gastar, por exemplo, com uma ação trabalhista ou com um acidente de trabalho. O econômico, a gente também tem que pensar na perda de produtividade que um ambiente tóxico, por exemplo, pode trazer para aquela relação. Então, a gente tem essa diferença entre, não é só sobre aquela parte prática, técnica pura. Também é sobre essa parte mais maleável. Tendo essa avaliação em mão, a gente passa para o quarto passo, que é o planejamento de estratégias para a gente lidar com esses riscos. Até aqui, todos esses passos são um pouco mais técnicos, então a gente está falando de uma caminhada um pouco técnica que pode ser feita, inclusive, por um advogado trabalhista externo que vai te ajudar e fazer mais essa parte. Nesse momento empresarial, quando a gente fala do planejamento e tomada de decisões, aí é uma parte mais proativa das lideranças dessa empresa. Porque aí, nessa parte do planejamento, o que a gente está pensando a gente está pensando em qual que é os objetivos daquela empresa, o que ela está disposta a fazer, o que ela não está disposta a fazer. Então, aí é realmente um momento de pensar da própria empresa, e aí a gente precisa que as ideias da empresa e dos empresários responsáveis por aquilo sejam as mais levadas em consideração. Então, nesse momento é um momento mais proativo da gente pensar qual que é a ética e quais que são os objetivos, qual que são os princípios da empresa e chegar a uma conclusão de planejamento. E aí, o último passo da gestão de riscos é um passo eterno, é o que nunca acaba. Porque a gestão de riscos não é algo que a gente faz e pronto, acabou. Ela é algo continuado. Então, a gente formatou tudo aquilo, a gente achou todos aqueles riscos e a gente montou um esquema para a gente conseguir monitorar se aqueles riscos estão sendo efetivamente geridos, se a gente está conseguindo realmente diminuir aqueles riscos, e a gente também precisa ficar de olho com novos riscos que venham a aparecer durante a relação e precisem ser excluídos. E aí a gente entra naqueles riscos desconhecidos que a gente falou lá no começo do vídeo, que são os riscos que você ainda não tinha o recurso para saber se ele vinha acontecer ou não, mas que conforme a gente tiver a relação, a gente consegue ter. Um exemplo de como você pode gerir esse monitoramento desses riscos futuros é exatamente com o canal de denúncia. E aí eu sempre falo, o canal de denúncia sempre deve ser anônima, para que o trabalhador se sinta aberto para isso. Outra forma que a gente tem é exatamente com a ação trabalhista. Se entrar alguma ação na justiça, é porque algo de errado aconteceu. A ação, ela é ruim, porque a empresa vai ter que gastar um dinheiro com aquilo, mas ela pode ser boa no sentido de que ela vai trazer muita informação para aquele empresário de tudo que pode estar errado. E aí ele vai ter que olhar naquela ação e analisar na vida real, dentro da empresa, se aquilo tudo realmente está acontecendo, e é um bom momento para, em vez dele se vitimizar de que aquilo aconteceu, ele usar aquilo como uma ferramenta para melhorar e não deixar que aquilo aconteça de novo. Porque você cometer erros acontece, mas você continuar cometendo é burrice. Então, a gente usa aquele erro para a gente conseguir
ter uma resolução a longo prazo e não ter mais esses problemas se repetindo. Por fim, o que eu queria falar com vocês também é sobre, com todas as informações, sabendo quais os riscos, quais são as opções que a empresa tem. Ela tem 4 opções, basicamente. Ela vai ver se ela quer eliminar aquele risco completamente. Por exemplo, um risco que a gente tem uma facilidade de eliminar é o do prestador de serviço, que vai pedir reconhecimento de vínculo. A gente elimina isso, ou fazendo prova de todos os elementos do vínculo de emprego, que ele não é, por exemplo, ele não tem habitualidade, ele não tem subordinação, e daí você comprova aquilo, ou contratando aquele prestador de serviço para ficar 3 vezes por semana, e aí tendo um contrato diferente, com uma jornada diferente, bem mais barata do que outros funcionários, mas eliminando o risco de uma ação buscando um vínculo de emprego de um prestador de serviço. Isso é um risco que a gente consegue eliminar. A gente pode também limitar ou mitigar o risco, então a gente diminui aquele risco. Então, por exemplo, risco com assédio moral é um risco que a gente geralmente vai ter mais uma limitação, porque é muito difícil você ter 100% de controle de tudo que está acontecendo dentro da empresa, de todas as relações que estão acontecendo dentro da empresa. Mas quando você coloca, por exemplo, o canal de denúncia, quando você faz treinamentos, quando você cria uma dinâmica de canal de comunicação entre trabalhadores e o empregador, aí você consegue que, se algo venha acontecer, isso seja resolvido rapidamente e internamente. Então, esse é um risco mitigado que a gente vai ter, limitado que a gente vai ter, porque ele não vai, em regra, chegar na justiça, ou custar muito e trazer muito prejuízo para a empresa. A gente também pode transferir o risco. Se for algo que o empresário não queira arcar com aquele risco, ele pode, por exemplo, contratar um funcionário terceirizado. Ele vai ter o mesmo custo para a empresa, mas quem é o contratante daquele funcionário não é a empresa, então ela também não é a primeira responsável por qualquer ação trabalhista que venha a acontecer. Óbvio que ela também acaba sendo um pouco responsável, mas ela não é a primeira, então a gente tem uma boa transferência de risco para uma outra empresa. E a última hipótese do que a empresa pode decidir fazer é aceitar o risco. Pequenos riscos que vão custar pouco e que tenham baixa probabilidade de acontecer, a empresa pode acabar optando por aceitar. Isso é uma coisa que a gente vê muito no planejamento e na prevenção trabalhista. Quando a gente trabalha com empresas, a gente não gosta de falar isso não pode fazer, isso não deve fazer. A gente aconselha, a gente verifica quanto que vai ser esse risco, qual o tamanho do risco, e a empresa vai ver, dentro dos objetivos, dentro das possibilidades, o que ela prefere fazer. Ela pode aceitar, inclusive, muitas empresas aceitam isso, um risco grande como uma ação trabalhista para reconhecimento de vínculo. A empresa, o empresário, ele tem total competência para saber o que ele quer, o que ele não quer fazer, qual o tamanho do risco que vale a pena aquela empresa aceitar ou não. O que o advogado trabalhista vai fazer é trazer que aquele risco existe, falar o que pode acontecer, qual que é a pior das hipóteses, e aí o empresário vai ver se ele concorda que aquilo é algo que deve ser mitigado, se aquilo é algo que deve ser eliminado, se aquilo é algo que deve ser transferido, ou se ele está de boa e prefere aceitar aquele risco. E aí é uma escolha totalmente da empresa, é uma escolha totalmente que vai vir conforme as práticas e condutas daquela empresa específica. Enfim, era isso que eu tinha separado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta e se inscreve no canal. E qualquer dúvida, pode vir falar comigo aqui nos comentários ou lá no Instagram. Vou deixar o @ aqui para vocês, que lá é a rede social que eu mais respondo. Também tem link com todos os meus canais de comunicação para se vocês quiserem conversar comigo de outra forma. Até a próxima e muito obrigada por estarem comigo até aqui. Tchau!